havíamos anunciado, a gente já conta aqui nos nossos estúdios com uma presença muito especial para a gente debater esse tema e, mais uma vez, a gente diz e chama você para vir conversar conosco, para falar com a gente sobre esse tema tão importante que nós estamos debatendo, colocando aqui. Bom, nós temos, a partir desse momento, a presença dele, que é professor já há 16 anos, ele é natural da cidade de Itumbiara e nos honra com sua visita aqui nos estúdios da TV Sudeste, o professor Cássio, o professor Cássio Santos Melo. Seja bem-vindo aqui à nossa programação, muito obrigado pela visita, um prazer falar com você, professor. Prazer é meu, Návio. Obrigado a todos aí que acompanham a TV Sudeste pelo Facebook, pela televisão. E o Návio me convidou para falar sobre esse tema, que muito me honra. É um tema que eu trabalho bastante em sala de aula, né? A gente falar, nós temos aí um tema que está comovendo as redes sociais, o mundo inteiro, que é a morte do cidadão assassinado brutalmente nos Estados Unidos, né? O cidadão Floyd. Mas para falar desse tema, é um tema bastante interessante, mas para falar desse tema, eu não sei se o Návio tem alguma pergunta específica. Claro, eu quero até começar já abordando exatamente isso, professor. Já tinha preparado aqui exatamente o George Floyd, que foi esse cidadão que foi brutalmente assassinado há alguns dias atrás, e ele ali, naquele martírio, ele colocou aquelas palavras que estão sendo ecoadas aí pelo mundo inteiro, né? Please, I can't breathe. E o que vem a ser, o que vem a representar essa colocação do George Floyd, né? Por favor, né? Agora, traduzindo... Por favor, eu quero respirar, Eu quero respirar. Por favor, eu não consigo respirar. E, diante de uma colocação como essa, professor, eu queria que o senhor já fizesse uma abordagem sobre exatamente o que vem a ser o racismo. Bom, o Návio, o racismo é um termo bastante complexo, bastante antigo, né? O racismo não existe apenas em relação a brancos contra negros, né? Desde o mundo medieval, a gente pode buscar exemplos de racismo, né? Racismo contra judeus, racismo contra peregrinos africanos, enfim, mas vamos focar aí no século XX, né, esse racismo, que no caso da América, ele é oriundo do tráfico negreiro, que houve de cidadãos que foram arrancados da África e trazidos para a América, né? O racismo é uma questão teórica, né? Foi formulado no século XIX um conjunto de ideias, um conjunto de práticas que tentaram ser científicas, que colocavam negros em situação de inferioridade a brancos, que colocavam indígenas em situação de inferioridade a brancos. Por que eu estou me marcando aí o século XIX, gente? Porque o século XIX é o século que nasce todas as ciências. E o século XIX, né, quando eu falo século XIX, gente, é tudo o que aconteceu entre 1800 a 1899. Então, lá bastante tempo atrás. É mania de professor de história falar assim, mas para vocês terem uma ideia, né, o século XIX formulou essas questões e isso foi se perdurando ao longo dos séculos. Mesmo depois da abolição da escravatura no Brasil, mesmo depois do fim da escravidão nos Estados Unidos, esse racismo, esse preconceito de brancos contra negros continuou. E o século XIX, né, o século do 1800 e os outros números, vou colocar assim para ficar mais fácil para todos os ouvintes entenderem, para todas as pessoas que nos acompanham. Isso é algo que ele vem permeando, né, as sociedades ao longo de todo esse tempo, e a gente fica observando, principalmente no caso dos Estados Unidos, que tem, né, os holofotes muito em cima desse país pelo fato de ser essa potência que é, né, e agora com um fato como esse, mas eu ainda queria uma pergunta mais assim, talvez para muitas pessoas podem estar se perguntando, eu gosto muito disso, de me colocar
ali no lugar de quem está nos assistindo. E você pode participar, se tiver alguma pergunta, entre em contato conosco, como está sendo colocado aí, alguma dúvida, pode fazer para a gente, o professor Cássio está aqui para a gente discutir, colocar isso em discussão e te responder também. Existe um país que pode ser considerado como o que tem mais elevado assim, o seu nível de racismo, ou isso é uma coisa realmente global? Existe algum estudo nesse sentido? Não, eu acho que, Návio, um país que seja, a gente o considere o mais racista de todos, né? Aqui eu estou fazendo o foco de racismo entre brancos contra negros, né? Eu acho que é difícil mensurar isso, né? O Brasil é muito forte, né? Os Estados Unidos também. Eu tive agora na França, morei 4 meses agora na França, entre dezembro a março agora. Fui lá por minha conta estudar francês. Existe um preconceito na França bem velado, né? Porque a legislação lá é muito forte. Então você vê a sociedade negra, negros dirigindo Mercedes na França, negros sendo empresários em Paris, mas ninguém se preocupa lá em saber se o negro é motorista do carro, né? Porque isso lá dá cadeia, isso lá dá multa, né? Na França, é claro, você tem um preconceito hoje contra árabes. Mas vamos pegar Brasil e Estados Unidos, para a gente diferenciar isso, né? Nos Estados Unidos, gente, vamos lembrar alguns programas de televisão? Eu creio que você gosta do Odeio Chris, né? Creio que você gosta Eu, a Patroa e as Crianças. Seriados norte-americanos que só tem negros. Né? Por que isso? O movimento negro norte-americano ele se desenvolveu bem separado do mundo branco. Né? Nos Estados Unidos nós não tivemos uma miscigenação, uma mistura entre brancos e negros como tivemos no Brasil. No Brasil nós temos uma sociedade miscigenada, mas racista, mas preconceituosa. A ponto que esse racismo é tão forte que você tenha negros que tenham preconceito com negros, como é o caso do nosso ministro da Secretaria de Igualdade Racial, né, do atual governo. Ele é um negro racista. O vereador do MBL em São Paulo, né, Fernando Holliday, é um negro racista, é um negro que tem preconceito contra negros. E o que é isso, gente? É um conjunto... Vamos pensar o seguinte, gente. Vocês conhecem aquele ditado que é uma mentira dita muitas vezes, ela se torna uma verdade? O racismo é um conjunto de ideias que vai sendo dito, vai sendo colocado e vai sendo reproduzido. Chega a um ponto que você não sabe a origem desse preconceito, mas você o repete. Você acredita nele. Né? E nos Estados Unidos, como eu havia colocado, o movimento negro lá é muito forte. Desde os anos 30, né, se criou um movimento lá chamado Movimento pela Negritude, que desembocou em homens como Malcolm X, que desembocou em homens como Martin Luther King, né, que criou partidos como o Black Panthers, né, os Panteras Negras, que todo mundo que procurar no Google e no Netflix vai encontrar filmes sobre os Black Panthers. O Netflix, inclusive, Netflix tem um documentário muito interessante, né, onde ele aborda toda essa trajetória dos Black Panthers nos Estados Unidos, né? Dentro do que você está colocando, no caso, assim, para que fique bem claro, então, porque eu ainda queria que ele falasse um pouco também sobre a questão do fascismo. A gente ainda tem alguns parceiros que a gente participa aqui com a gente, o professor Mamed, a Luana, a Índia, eles vão trazer agora, para a gente finalizar aqui essa parte. É claro que o tema é muito amplo, mas a gente também tem um tempo aqui para a gente, né, até te acompanhar, você que está aí nos assistindo e nos vendo pelas nossas redes sociais. Blog do Badinho, também nas nossas redes sociais, aí, nas nossas plataformas digitais, TV Sudeste Goiás. Como ele colocou, no caso o racismo, né, poderia ser bem colocado como preconceito e a discriminação com base entre as diferenças biológicas, de cor, né, como o senhor acabou de colocar, e também das etnias. Não fica simplesmente restrito à questão da pele ou da cor das pessoas. Tem essa questão das etnias que é muito importante também, como ele falou. Bom, a gente vai dar uma sequência agora, eu peço licença, professor, um instante, para a gente seguir aqui com o panorama. Já já a gente vai falar sobre fascismo, tá bom? Para você e para a gente entender um pouco também o que vem a ser isso, né? Isso ficou lá para trás ou isso ainda está na nossa sociedade? Existe ainda resquícios de fascismo na nossa sociedade? Existe o racismo em Goiás, em Catalão? Dê sua opinião, participe com a gente.
Bom, o professor Mamed tem uma pergunta para o nosso convidado, o professor Cássio, que está aqui, né, professor Mamed? Por gentileza, pode fazer aí a sua arguição. Olá, Návio, telespectadores. Fazer uma pergunta, aproveitar o debate, para o professor Cássio, nosso colega. Como ele vê as políticas públicas no Brasil de combate ao racismo? Existe política pública no país? Existem leis para combater, para punir as pessoas que praticam o racismo, professor? O que dizer então, professor? Deixa eu me ajeitar aqui na câmera. Pode ficar à vontade. Eu estou melhor agora, né? Bom, boa pergunta do nosso caro colega de profissão, professor Mamed, também historiador, né? Também historiador. O que eu penso sobre as políticas públicas de combate ao racismo, né, no Brasil? Primeira coisa, né? Eu vou lembrar vocês, telespectadores, sobre a carteira de trabalho, a CLT. Né? Quando o Getúlio Vargas fez a CLT, todo mundo aclamou o Getúlio Vargas, né? Chamou ele de pai dos pobres, aquela coisa toda. Ele pegou todo um sonho, todo um conjunto de lutas dos trabalhadores e colocou como se fosse dele. Né? Em 2003, quando o governo Lula, né, que na minha opinião, apesar das críticas que eu tenho ao PT, hoje, na minha opinião, o primeiro governo Lula e o segundo foram os melhores governos do período que o Brasil já teve durante a República. Né? Em 2003, quando o governo Lula criou a Lei 10.239, que é a lei do combate ao racismo e da obrigatoriedade do ensino de história da África, na verdade, o racismo está previsto já na Constituição de 88, né, o crime por racismo, um crime inafiançável. Mas as políticas públicas de combate ao racismo estão previstas nessa lei de 2003, a Lei 10.639. Essa lei prevê a obrigatoriedade do ensino de história e cultura da África e cultura afro-brasileira nas escolas e nas universidades. Isso teve isso após a criação da lei, você teve um incremento, você teve um avanço nessa luta contra o racismo. A mídia abriu isso bastante, mas a gente não deve esquecer que isso é uma luta do movimento negro brasileiro também, né? Que vem lá dos anos 20, e isso é pouco comentado. A sociedade civil tem uma importância muito grande nesse processo. Atualmente eu vejo que nós temos poucos investimentos, né? Você tem um preconceito muito grande contra isso dentro do atual governo federal brasileiro, né? O nosso secretário de Políticas de Igualdades Raciais é um homem negro, mas um homem negro racista, então que é um contrassenso, é um problema grave nisso, né? É a mesma coisa de se colocar, eu criar um movimento, não coma galinhas, e coloco lá como chefe desse movimento uma raposa, né? É uma coisa assim complicada, não faz muito sentido. Mas no Brasil se falta muito isso, falta uma conscientização, falta um conjunto de mudanças na sociedade, até mesmo do ponto de vista penal, falta uma mudança grave. Que foi o que o professor Mamed colocou, né, em relação à punição. Existe aí as leis, né, e em relação à punição. O que você tem de informação que pode ser dividido com o nosso telespectador nesse sentido, no país como o Brasil, que é tão desigual, em se tratando assim, de todas as políticas públicas, né, todas, e nessa principalmente? Návio e telespectadores, professor Mamed, eu acho que com relação à punição é algo que está por se fazer ainda, né? O sujeito hoje ele é preso no Brasil, ele é condenado se ele espanca um negro, se ele espanca uma mulher, né? Vamos pensar o direito das mulheres também, que é algo que eu venho batalhando bastante em relação a isso, faz parte dos meus projetos. Então, se o sujeito comete um crime de racismo e aquele crime não consegue ser tipificado dentro do Código Penal, né, o sujeito não matou, não teve a intenção de morte, ele é algo que não é muito penalizado, né? Então, acho que nós precisamos criar mecanismos judiciais desses indivíduos que cometem esses crimes
passar por um processo reeducativo obrigatório, em que ele passe por processos de aulas, cumpra aulas obrigatórias, participe de um grupo terapêutico para entender esse pensamento dele, para mostrar para esse indivíduo racista o que ele está fazendo. É como o policial americano nos Estados Unidos, é claro que nos Estados Unidos é outra história, é uma história diferente da nossa, né? Nos Estados Unidos existia um racismo de Estado, um racismo que era política pública, né? Então as crianças iam para a escola, tinha um lugar no ônibus lá, Only Black, lá no final do ônibus. Ele ia para a escola, o menininho negro, você tinha um bebedouro lá no cantinho da escola, bem escondido, escrito Only Black, né? Somente negros. Então isso existia uma política pública nos Estados Unidos, né? No Brasil, o nosso racismo é velado, ele é hipócrita, né? A coisa da malandragem no Brasil está no racismo também, né? Então as pessoas acham que não são racistas fazendo uma piada, as pessoas acham que não são racistas olhando um homem negro dirigir um carro e pensar assim, não, ele deve ser um motorista de alguém, né? Não entra na nossa cabeça, minha esposa é negra, e um dia estava no HC da USP, né? Ela é doutora em psicologia, minha esposa, ela estava saindo do consultório dela, né, de sapato alto, toda bem vestida, e alguém perguntou para ela, você sabe como é que eu falo com o chefe da limpeza? Você trabalha na limpeza? Certo? Dentro da cidade de São Paulo, que em tese é a nossa cidade mais, com as pessoas, uma classe média, uma classe baixa, bastante intelectualizada. E que dirá do interior? O que dirá do resto do país? Você em Catalão já, nesse período que você está, cerca de 5, 6 anos, né? Eu queria aprofundar e te perguntar o que você tem também de informação aqui, uma vez que a população negra, existe uma grande quantidade de pessoas, um movimento, podemos até assim dizer, existe uma questão histórica também na cidade de Catalão, mas eu quero me ater a isso mais para o final do programa, a gente já vai caminhar daqui a pouco para estar encerrando, porque antes eu ainda quero falar sobre a questão do fascismo, professor. Já entrando, então, eu queria que o senhor traçasse aí passasse para o nosso telespectador, né, qual seria aí a principal diferença entre o racismo e também o fascismo, que está sendo muito colocado, ainda está sendo muito divulgado atualmente. Esse fascismo, a gente lembra e vem muito a palavra fascismo ao Mussolini, na Itália, aquela coisa toda, mas o que vem a ser esse movimento e qual a principal diferença dele com o racismo? Onávio, obrigado. A pergunta é interessante, né? Pensar o fascismo é um movimento político do século XX, é um movimento político que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Só para a gente lembrar, a Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, né? A Alemanha sai derrotada. Quem sai vitorioso da Primeira Guerra Mundial são os Estados Unidos, Inglaterra e França, né? Os Estados Unidos, gente, estavam perdendo a Primeira Guerra Mundial, e ele emprestava dinheiro para a França e a Inglaterra, e a Alemanha estava ganhando. Aí os Estados Unidos pensaram o seguinte, né? Mandaram o Batman, mandaram o Super-Homem para a Primeira Guerra Mundial, Capitão América, até a Mulher Maravilha foi para a Primeira Guerra Mundial para derrotar a Alemanha. A Alemanha saiu derrotada, né? Nós não sabíamos uma razão clara do início da Primeira Guerra Mundial, mas para a Segunda nós temos. É o ódio alemão. O ódio alemão. O fascismo surge nesse bojo desse ódio alemão, com a ascensão do Partido Nacional, no Partido Nacional Socialista Alemão, e socialista alemão não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com socialismo que existiu na União Soviética. Partido Nacional Socialista Alemão, que não era socialista, era só um nome, certo? Então, o fascismo surge nesse bojo do ódio alemão, mas tem uma outra questão que facilitou o surgimento do fascismo, que é a crise de 29. Aqui no Brasil, gente, pergunte para os seus avós, pergunte para as pessoas mais velhas, quando no Brasil se queimava café. Você pegava um cafezal inteiro, na crise de 29, e botava fogo no cafezal. Não nos pés de café, né? Você colhia o café e queimava o café. Por quê? Para diminuir a quantidade de café
circulando no mundo para o preço melhorar, o preço do café melhorar. A crise de 29 fez com que os estados, né, as políticas dos estados, né, Inglaterra, França, Estados Unidos, Itália, Brasil, se criassem políticas centradas no presidente, criassem políticas centradas no Estado. Né? O fascismo surge nesse bojo. Mas o fascismo está ligado com outra questão que está bastante atual, que a gente não pode perder de vista. É o ódio ao comunismo. Né? O ódio ao comunismo. Então, andam juntos fascismo e anticomunismo. Né? O Brasil, os presidentes, os políticos brasileiros, desde a proclamação da República, em 1889, vem se inspirando muito nos Estados Unidos. Inclusive, na nossa Constituição de 1889, ela foi inspirada na Constituição norte-americana. E nós pegamos muita coisa boa dos Estados Unidos, mas pegamos muitas coisas ruins. Essa cópia mal feita que nós fizemos dos Estados Unidos, desse ódio ao comunismo, vocês já ouviram falar de uma sigla chamada marcatismo? Pois é. Procurem depois no Google o que é marcatismo. É uma política instituída por um senador americano, né, Joseph McCarthy, que criava fake news. Naquela época não existia esse nome, mas eram notícias falsas. Isso, assim, ilustrando melhor ainda, o professor pode até com certeza acrescentar o que que eu vou colocar aqui, porque existe um filme sobre esse personagem, e aí entra o papel de um jornalista, que fez um trabalho muito importante para combater, né, essa questão desse senador, o Joseph McCarthy, e quem produziu esse filme foi o George Clooney. É um filme filmado em preto e branco, um filme excepcional. De volta agora com o professor Cássio, conversando com a gente, ele que é professor do curso de História da UFCAT, está em Catalão há cerca de 6 anos, e já leciona, já está aí ministrando, né, aulas, já está na licenciatura, vamos colocar assim, há mais de 16 anos, é isso, né? Sim. E desenvolvendo esse trabalho. Eu, no meio do programa, eu comecei a formular uma pergunta. Eu queria que o senhor, no final, falasse sobre Catalão. Qual a informação, o que o senhor já tem alguma pesquisa em relação ao racismo aqui na cidade, o movimento negro que existe aqui? Nós temos as Congadas, um movimento muito forte, com certeza isso, né, historicamente é capitaneado pela comunidade negra da cidade. Essa questão da escravidão aqui na nossa região também aconteceu, foi fato. E qual, né, a relevância disso e o papel histórico desse contexto todo da negritude aqui na cidade de Catalão? Encerre, por gentileza, a sua participação falando disso. Mas antes eu queria, né, que o senhor falasse sobre o fascismo. No Brasil existiu? E atualmente? A gente está ouvindo falar que existem muitos fascistas no Brasil. Fale um pouco aí para o nosso telespectador sobre essa temática, essa abordagem, professor. Návio e telespectadores, a pergunta é ótima, eu gostaria de ficar falando dela aqui durante 2, 3 horas. Tem muita coisa para ser falado. No Brasil tivemos um movimento fascista chamado os integralistas, né? Tinha o nome de Ação Integralista Brasileira. Então, se você vê o movimento do braço assim, é um cumprimento fascista, né? O movimento dos integralistas cumprimentavam assim, com a mão aberta, né? E por outro lado, né, só para a gente emendar com os Panteras Negras, você que gosta de futebol, acho que o Návio gosta muito, lembra do Sócrates levantar a mão assim com o punho erguido? Era um movimento dos Black Panthers, que eram contra o racismo. Mas vamos voltar para o fascismo, né? O fascismo teve um movimento fascista no Brasil, né, com características fascistas, e o principal reflexo do fascismo no Brasil, além dos camisas verdes, né, que eram os integralistas, foi o golpe militar de 1964. Né, que, como eu falei no início do bloco, uma das facetas do fascismo é o anticomunismo. E o anticomunismo, gente, ele vinha junto com o anticomunismo, não é ser contrário apenas à doutrina que se instituiu, a política que se instituiu na União Soviética e depois em Cuba e na China. O anticomunismo ele vinha com muitas mentiras, ele vinha com muitas invenções, muita gente morreu, perdeu as suas carreiras por causa disso.
O Brasil é um país com tradição anti-intelectual, anti-leitura. Né? Nós temos uma elite do atraso, como um escritor famoso agora, chamado Gessé de Souza, gosta de falar, uma elite do atraso, que ela detesta intelectuais. Né? Mas eu também vou colocar a culpa em nós, da esquerda, em nós dos movimentos progressistas, né? Porque a esquerda poderia ter ido para dentro das igrejas, a esquerda poderia ter ido para dentro dos sindicatos para falar mais com os trabalhadores, né? Para divulgar mais isso. Uma coisa que eu venho falando muito, né? É como os evangélicos e os católicos hoje do Brasil votaram no atual presidente, né? Eles compartilham, em parte, desse ódio. A esquerda tem uma culpa nisso, né? De não ter se aproximado desses movimentos religiosos dentro do Brasil, né? Assista o filme, né, que o Návio comentou no início da edição, né? Boa Noite, Boa Sorte, daquele ator bastante feioso, o George Clooney, né? Eu acho que o Návio é mais galã que o George Clooney. Quem me dera, quem me dera. Boa Noite, Boa Sorte, gente. Não esqueçam do nome, né? Então, no Brasil, nós tivemos fascismo, né? E o que nós temos hoje na atualidade, também é uma política, de certa forma, não é aquele fascismo que nós tivemos no passado, né? Mas é um fascismo que prega o anticomunismo, mas é uma coisa meio fora de época, certo? Porque o Partido dos Trabalhadores não era comunista, não pregava o comunismo, né? Não pregava o comunismo, então nós não temos comunismo para lutar contra ele hoje. O nosso fascismo hoje é de um incentivo à violência, é de um incentivo à não racionalidade, é um fascismo que usa das mídias sociais para divulgar inverdades, para divulgar as famosas fake news, certo? Não que a esquerda também não tenha os seus mecanismos de se divulgar as suas informações na internet. Né? Mas a esquerda, pelo que eu vejo, não trabalha dessa maneira. Né? Professor, dentro da universidade, o senhor acabou de falar, colocou com as suas palavras aí, nós da esquerda. E aí existe algo que, inclusive, está na linha de frente por parte do atual presidente, que é exatamente essa ideia de tirar essa ideologia de esquerda, principalmente dentro das universidades. Esse é um tema bastante amplo, mas eu queria contrapor. Dentro da universidade não tem pessoas de direita, não? Tem pessoas de direita, sim. Tem pessoas de direita dentro da universidade. Não tão quanto de esquerda, mas tem de direita. Não, nós temos pessoas de direita dentro da universidade, sim. Eu quero aqui já, então, dentro do que o senhor está falando, porque se existe algo que eu sou extremamente a favor, é do debate, é do diálogo. Nós precisamos debater, a gente precisa, né, aprofundar as questões. Bom, se hoje o professor está aqui e se considera de esquerda, eu já quero deixar aqui de pronto e aberto para que um professor que se considera de direita venha também aqui. Então já fica aqui o espaço reservado e a sua cadeira, você que é de direita, pode vir também, que nós vamos estar ampliando aqui esse debate. Tá bom? Porque nós estamos aqui para ouvir todo mundo. Porque é importante também a gente fazer isso para que quem está me assistindo possa tirar suas próprias conclusões. Eu queria, para encerrar, dentre todas essas ações, esses movimentos tidos como de direita, e muitos extremados, o que o senhor viu que mais chamou atenção recentemente, ou desde o início desse governo, ou por parte das pessoas que se empoderaram, muita gente... eu observei muito isso. Tem muita gente que era de direita que eu não sabia que era de direita. As pessoas estão agora se soltando e tudo. O que o senhor viu que mais te impressionou e que configura como movimentos que exemplificam esse tipo de postura, seja de fascismo, até mesmo de fascistas e também racistas? São perguntas amplas, Návio, né? Deixa eu só voltar ao que você falou no bloco anterior. Dentro da universidade existem pessoas de esquerda, existem pessoas de direita. Né? Eu não estou aqui me colocando fora. Eu gosto de debate, eu gosto de diálogo. Eu tenho muitos amigos de direita, que eu gosto de conversar com eles, são pessoas inteligentes. Né? Eu também não me considero de uma esquerda radical. E aqui eu falo e deixo para o debate, como, por exemplo, a esquerda representada pelo PSOL, que é uma esquerda que não gosta do diálogo, ou pelo próprio PT. Né? Eu já fui membro do PT,
lá em Ribeirão Preto, quando eu morei em Ribeirão Preto. E o problema do PT, no meu ponto de vista, é o fato de ter feito alianças espúrias como com o PMDB e não ter assumido isso, né? Eu sou amigo do PMDB e depois eu vou lá criticar o Michel Temer, que se tornou presidente. Mas quem colocou o Michel Temer dentro do poder? O PT, certo? Essa Então, questão da autocrítica na esquerda é algo que cabe uma discussão em mais alguns Nossa, programas aqui, né? muito. Mas muito. entre esses fatos, porque um fato, né, eu estou provocando porque teve um fato um dia desse em Brasília, de pessoas mascaradas com tochas, aquilo eu achei extremamente forte, aquilo é uma manifestação assim, extremamente alinhada com aquilo que existia nos Estados Unidos com a Ku Klux Klan. Basta você olhar, né, aquilo não foi uma coincidência, não se pode colocar dessa forma, né, professor? Não, não. Eu acho o Estado Nacional Brasileiro atualmente bastante fraco, né? Eu sou de uma esquerda nacionalista, uma esquerda que luta, dentro dos meus ideais, pela autonomia do Estado, pela autonomia das nossas riquezas, certo? Eu não faço propostas absurdas, vamos nacionalizar a CEMOC, né? Vamos nacionalizar as empresas multinacionais. Já foi, né? Já foi um estatal, né? Já foram estatal. Mas eu sou a favor da gente ter um controle melhor sobre isso. Sou um controle. Agora, eu sou contra aquela direita que instiga a violência, aquela direita que não sabe dialogar com o que é diferente. Eu sou contra aquela direita que não vê como um problema a violência doméstica. Eu sou contra a direita que acha natural e necessário vender o Banco do Brasil. Eu sou contra aquela direita que acha natural emitir títulos da dívida brasileira e, vamos enriquecer o Brasil com empréstimos, né? Sou contra a direita aí, liderada pelo senhor Paulo Guedes, que acha um absurdo as universidades. As universidades, você que é de direita, eu só vou dar um recado. Se você está pensando em fazer uma crítica à esquerda, é porque alguém escreveu isso. E se alguém escreveu, ele estava dentro da universidade e pesquisou. Então a pesquisa tem que ser mantida no Brasil, para ter os dois pensamentos. A crítica à direita ela tem que existir para quem é da esquerda se melhorar cada vez mais. Eu acho extremamente necessário. Os dois debates. Exatamente. Professor, muito obrigado então pela sua presença, pela participação aqui. Quero agradecer até a Luana, que também, né, a nossa colunista aqui, fala de esporte. Ela foi sua tutora e fez essa indicação. Com certeza, quem nos acompanhou, a gente tem essa proposta de estar colocando aqui, de que a gente pode, do nosso jeito, né, a nosso modo, fazer com que você que está aí do outro lado, acompanhando aí a nossa programação, você possa ampliar mais o seu conhecimento. E através de debates como esse, não importa se você concorda ou discorda, o que importa é que você esteja atento a tudo que está acontecendo. E o nosso papel enquanto veículo é propor e efetivar essa propositura em trazer um debate, né, como esse que foi hoje. Você entender um pouco mais do que vem a ser esse fascismo, que, como foi colocado aqui, infelizmente, ele ainda existem resquícios dele na sociedade atual. Da mesma forma, o racismo, né? Que tem aqui a questão do próprio, como eu coloquei, em catalão também.